Bom, gente, antes de tudo, bem-vindos à quinta reunião ordinária do nosso conselho, quinta e última, né, do ano. Então, só para relembrar o que a gente veio construindo ao longo do processo, desses 2 meses que a gente veio discutindo essa reunião, a proposta de hoje é uma reunião um pouco diferente, depois a gente vai contar um pouquinho mais, inclusive porque essa reunião a gente discutiu tanto nas comissões, quanto a gente tirou representações das comissões, para, inclusive, discutir a metodologia da reunião. Então, ela foi toda bastante formulada com o CEPOP, desde pauta, a programação. E, antes de tudo, a gente queria apresentar a programação do dia de hoje para vocês. Bom, a gente, então, iniciou a atividade de hoje com o que a gente combinou com todas as comissões, de sempre fazer um café da manhã, para todos os conselheiros e conselheiras poderem trocar um pouco de ideias, propostas e angústias, ter um momento de conversa para trocar as experiências dos conselhos de origem. E agora, então, a gente entra propriamente na pauta. Antes de entrar na pauta, digamos, única do dia de hoje, a gente precisa só aprovar a ata da reunião anterior, que todos os conselheiros receberam impressa. Depois, então, a gente vai passar para uma atividade de balanço e avaliação do ciclo, que é a proposta que a secretária de Planejamento faça uma fala, contribua com as nossas reflexões. Eu, em nome da coordenação e também por conta do processo que eu vou contar um pouco, vou falar um pouquinho de uma avaliação que a gente construiu nesse período. A gente depois vai apresentar a proposta para 2015 do Conselho. Então, a apresentação da proposta dos, digamos, 3 ciclos que integram o ciclo participativo de planejamento e orçamento, né? Então, a metodologia de participação, o monitoramento e a formação. Aí, os conselheiros e as conselheiras que foram... Na verdade, a gente vai estar com conselheiras, porque o Olício, que era o outro conselheiro, não pôde vir. Então, as conselheiras que foram indicadas pelas comissões vão falar um pouquinho das atribuições das comissões, qual que é a proposta da atribuição das comissões que a gente discutiu ao longo desses 2 meses. E aí a gente vai passar, então, para uma dinâmica, que foi uma dinâmica sugerida pelas conselheiras do CEPOP, pelos conselheiros, que a gente vai se dividir em grupos para a gente fazer a mesma discussão que a gente vai fazer aqui na plenária, ou seja, fazer uma avaliação do que foi 2014, uma avaliação política, a gente se alinhar um pouco, refletir sobre isso. E, nesse contexto dessa avaliação política, a gente discutir a proposta. Então, avaliar a proposta, se ela funciona. Vocês acham que 2015 pode ser com base nela? Porque a ideia é que o ano seja um ano de consolidação, né? 2015. Então, a gente vai fazer essa discussão. Aí, a gente retoma para a plenária às 11h30. As representantes que foram tiradas nas comissões vão estar responsáveis por fazer essa relatoria. Então, elas vão trazer o que cada grupo discutiu, para a gente acabar amanhã de hoje, a meta é acabar com uma avaliação compartilhada de como o CEPOP tem entendido as atividades do CEPOP, as atividades do ciclo participativo, como ele identifica quais são os desafios para 2015 e qual que é a proposta de 2015, tanto do ponto de vista de consolidação do ciclo, quanto de agenda de trabalho do nosso conselho. Então, é uma missão bastante ousada que a gente tem aqui hoje. Então, para dar início, eu vou passar para a secretária, para a condução dos trabalhos, e a gente, então, vai fazer a aprovação da ata e entra propriamente no balanço da avaliação. Claro, não, claro. Bom, então, antes de entrar, para a gente já entrar de uma vez numa fala de reflexão nossa do Conselho, só, então, fazer a aprovação da ata, que todas receberam. Por procedimento de praxe, eu queria submeter à votação a ata, que foi encaminhada para as contribuições com mais de um mês de antecedência. E aí, então, em regime de votação, eu peço para quem está de acordo com a ata ficar como está. Assim, há uma questão de ordem. Há alguém que não se sente suficientemente esclarecido para a votação da ata, eu peço que a pessoa levante a mão. Que não se sente suficientemente esclarecido para a votação. A ata, na verdade, a ata para todos os conselheiros titulares e suplentes, ela foi encaminhada há mais de um mês. Sim, todo mundo recebeu há mais de um mês e recebeu agora impressa. Então, eu queria... A ideia é de inversão de pauta que a plenária está submetendo à mesa?
Se é inversão de pauta, eu peço a gentileza de que a pessoa que solicita a inversão submeta à mesa a plenária, senão eu vou submeter à votação. Pergunto de novo, todos se sentem suficientemente esclarecidos para a votação dessa ata? Se não, peço que levante a mão. Regime de votação, quem está de acordo com a ata, fique como está. Então, a ata aprovada. Oi? Tá, gente, assim, regime de votação, todo mundo conhece regime de votação nesse pleno. Se não há questões, vou submeter de novo à plenária. Se há questões de esclarecimento, a pessoa precisa levantar a mão e pedir a questão de esclarecimento. Caso não haja, regime de votação não pode ser interrompido. Pergunto, Natanael, você tem um esclarecimento para essa plenária? Eu coleto as abstenções. Então, regime de votação. Quem está de acordo, então, fique como está. Há abstenções para registro em ata? Natanael, tem abstenção para registro em ata? Não, mas lhe pergunto, é para coletar a abstenção? Então, ata aprovada. Gente, então vamos passar para o nosso próximo ponto de pauta. Eu peço à plenária que concentremos nas atividades, porque a agenda hoje é pesada. Eu sei que está todo mundo bastante assim, agitado. A gente está a semana inteira junta. Ontem, até 10 da noite, a gente estava aqui. Mas vamos lá, gente. Então, a gente vai passar para o nosso ponto de pauta principal. E aí eu vou passar a palavra para a nossa secretária. E gostaria também de registrar a presença da secretária adjunta Larissa, de Direitos Humanos, nossa conselheira e sempre presente, além de outras representações de governo, como a Secretaria de Governo e tantas outras secretarias como Finanças. Isso atende muito um anseio do Conselho do Governo estar muito presente também com os representantes da sociedade civil. Então, eu queria fazer esse registro e passar para a secretária Leda. Bom dia a todas e todos. É com muito prazer que eu estou aqui hoje para a gente fazer essa última reunião do Pleno do CEPOP de 2014. E o meu papel aqui agora é fazer um balanço e uma avaliação das atividades do CEPOP. Eu vou fazer isso de uma forma mais genérica, num contexto mais político, e a Mariana Mazzini depois vai fazer uma avaliação mais detalhada do que foi feito. Bom, a primeira coisa que eu queria registrar é que há uma diferença significativa na forma de trabalho, né, da participação da população nas questões de orçamento e planejamento entre 2013 e 2014. Né? Vocês todos sabem disso. A grande diferença que há é que, em 2013, a gente ainda não tinha o CEPOP, né, constituído, e tampouco os conselhos participativos municipais também existiam. As pessoas só foram eleitas no dia 8 de dezembro do ano passado e tomaram posse 30 dias depois, em janeiro. Né? Então, a existência dos conselhos participativos municipais e a possibilidade que isso trouxe de a gente constituir o CEPOP mudou, eu creio, um pouco a natureza da participação. Eu acho que qualificou essa participação e institucionalizou essa participação. Né? A participação da população em 2013, para nós, foi absolutamente fundamental, principalmente na questão do programa de metas, ou seja, na questão do planejamento dos 4 anos de gestão do prefeito Haddad. Né? Eu já falei isso em vários lugares e volto a falar aqui. Acho que o programa de metas, a versão final participativa dele, é muito melhor do que a versão inicial, que nós, lá dentro dos gabinetes, tínhamos feito, porque tínhamos que cumprir a lei e tínhamos que fazer uma primeira versão em até 90 dias da posse do prefeito. Então, foi uma participação fundamental, substantiva, para as questões de planejamento da gestão, das realizações, dos projetos, das políticas públicas, da gestão como um todo do prefeito.
mas eu diria que ela foi uma participação mais, digamos assim, intuitiva, menos institucionalizada, né? Por quê? Por isso que eu falei, quer dizer, a gente ainda não tinha o CEPOP, a gente já tinha a proposta do CEPOP, que foi levada, inclusive, para as audiências públicas, e a gente também não tinha ainda os conselhos participativos municipais eleitos. Em 2014, isso tudo se alterou, né? Então, a gente conseguiu eleger os conselhos participativos, constituir o CEPOP, e o CEPOP deu outra dinâmica para a atividade de participação da população, que nós reputamos muito importante e necessária nas questões de planejamento e orçamento. Por que deu outra dinâmica? Porque, a partir daí, nós pudemos construir a própria metodologia dessa participação da população com a própria população, né? Os conselheiros que fazem parte do CEPOP, então se tirou uma comissão de metodologia, aquilo que foi feito, aquele processo em 3 etapas, né, que a gente fez para discutir os projetos prioritários e tudo mais, foi uma metodologia definida pela própria população, né? Eu acho que isso é uma demonstração desta gestão, da confiança e da importância que a gestão dá para a participação, né? Deixar que a própria população, a gente não chegar com uma metodologia pronta, não, nós vamos fazer assim, assim, assado. Não, vocês próprios, né, nos ajudaram a construir essa metodologia. Isso eu acho que foi um ganho assim, fundamental, foi um avanço do ponto de vista da institucionalização do próprio CEPOP, né, e da qualidade que a participação popular pode e deve ter nessas atividades. A institucionalização é importante, por quê? Porque, gente, a gente não pode esquecer que a gente não sabe quais serão as próximas gestões para frente, né? E como é que essas próximas gestões vão entender a participação popular. Então, quanto mais institucionalizado a gente deixar os mecanismos de participação, né, e a instituição do CEPOP digamos, o pilar fundamental dessa estrutura, né, quanto mais a gente conseguir deixar isso arraigado, com raízes, inserido de forma adequada no próprio processo de elaboração de planejamento e orçamento, tanto maior será a garantia de que, independentemente de quem estiver sentado na cadeira do prefeito, a participação popular vai acontecer, né? Então, é isso que eu queria, esse registro que eu queria fazer aqui. Eu acho que o ano de 2014 foi um marco no sentido de fortalecer a participação, né, pela institucionalização dessa participação, pela afirmação dos mecanismos e das instituições que tornam efetiva, possível e substantiva a participação da população nas questões de planejamento e orçamento. Então, eu queria fazer essa avaliação, né, nesse sentido mais geral e mais genérico, então, pontuando essas diferenças entre a participação de 2013 e a participação de 2014. Queria também aproveitar para parabenizar o CEPOP por todo o trabalho desenvolvido e também pela nossa coordenadora, Mariana Mazzini, pela equipe dela, muito dedicada, né, ao trabalho aqui, ao andamento das tarefas e do trabalho do CEPOP, e acho que é um processo realmente do qual nós devemos todos nos orgulhar, né, pela sua qualidade, pela sua efetividade. Então, enfim, era isso que eu queria falar assim, de modo mais geral. Agora, acho que a Mariana vai detalhar aí um pouco mais o que foi feito. Obrigada, secretária e presidenta do nosso conselho também. Acho que um pouco os pontos que a gente queria trazer é um pouco para provocar a reflexão, que a gente vai fazer mais detidamente nos grupos, e a gente quer escutar bastante vocês. Por isso que a ideia é que a gente traga as informações bastante objetivas, mas a gente quer, sobretudo, escutar.
Na verdade, não é uma fala minha, é uma fala, na verdade, que a gente construiu ao longo desse processo. A nossa coordenação fez uma atividade de refletir sobre cada fala de cada conselheiro. A gente fez uma provocação para cada um de nós, para refletir sobre isso. Então, a Pamela, a Patrícia, a Clara, a Marlene, em conversa com a Coplan, que é sempre nossa parceira. Então, o Pedro está aqui em todas as nossas reuniões. E, enfim, com um conjunto maior de governo. A gente fez uma reunião de governo também, para discutir sobre o que a gente ia trazer para cá, para fazer uma reflexão. Então, todos os representantes do CEPOP, além dos representantes do CEPOP, a gente chamou também nossos parceiros de governo. Então, por exemplo, Secretaria de Saúde, Coordenação de Subs, Controladoria, várias das secretarias que estão sempre com a gente participaram desse processo. E também a gente fez uma avaliação com cada representante de comissão que foi tirado. Então, acho que é um pouco esse o contexto, é um pouco trazer o que foi sendo pautado ao longo desse processo de avaliação, como alguns dos desafios que a gente buscou superar em 2014 e eles continuam como os nossos grandes desafios para 2015. O primeiro ponto que surgiu muito forte das nossas discussões foi uma questão de construção de narrativa do que é a participação no planejamento e no orçamento. Então, a gente colocou duas diretrizes que, ao mesmo tempo que tornam o processo enriquecedor, tornam o processo desafiador. Então, a primeira delas foi a ideia de fazer fazendo. Então, a ideia não era ter uma coisa estanque, fechada, um planejamento que ia ser participação, e é isso, sociedade. O fato de a gente ter construído no processo também colocou dificuldades desafiadoras para a gente, mas a gente entende, continua entendendo que é isso que enriqueceu o processo também, porque a gente fez um processo de muita discussão, de muita avaliação e de muito reconhecimento também de erros também. Então, acho que esse foi um grande desafio para a gente. O segundo foi o grande dilema entre o consultivo, o deliberativo e o participativo, que surgiu em várias das nossas reuniões. Então, o fato de a gente se propor a fazer algo que busca superar essa dicotomia entre o consultivo e o deliberativo, ou o conselho é só consultado, é um pouco a avaliação que às vezes a gente escuta, né? E não tem nenhuma efetividade que se coloca, ou ele é deliberativo, é um grande momento de decisão e por isso é muito importante. A gente buscou trabalhar com a ideia de um processo, né? Que não existe esse grande momento da decisão. É um processo que vai se construindo, que vai tendo grandes e pequenas decisões, e as pequenas decisões às vezes impactam até mais do que as grandes decisões. Então, a ideia de fazer isso, do que é o sentido do decreto de instituição do CEPOP, também foi um desafio nosso. E a gente brinca que a gente brincou bastante em várias reuniões, né? Que o ciclo ele vai estar consolidado quando a gente conseguir sentar com a família no domingo, com os amigos e falar: e aí, o que é a história do ciclo? Em um minuto a gente conseguir falar: olha, o ciclo ele é. Então, acho que essa é a nossa missão. A gente já começou bastante, né? Eu acho que, nesse sentido, tem uma avaliação de que, em 2014, a gente desenvolveu uma metodologia para a lei orçamentária. A gente apostou em desenvolver, ainda que o tempo fosse curto, porque o CEPOP surgiu em abril, né? Ainda assim, a gente optou por desenvolver essa metodologia, aplicar a metodologia, era uma coisa audaciosa, a gente fez. A gente buscou construir as condições para a gente trabalhar com monitoramento ano que vem e a agenda de formação, tanto com as oficinas do Sistema de Monitoramento Público, quanto com o nosso curso, que finaliza dia 18. Mas essa tarefa talvez seja a grande tarefa que a gente tem que enfrentar em 2015, construir essa narrativa. Como a gente brinca que tem que ter uma narrativa de governo, a gente também tem que ter uma narrativa da participação no planejamento e no orçamento. O segundo ponto que surgiu muito forte, que a gente queria colocar para vocês, talvez tenha sido o que mais tenha surgido nas reuniões de comissão, é o desafio de ser um conselho de conselhos. Então, como o CEPOP ele não é um conselho que a representação, em geral, ela é uma representação da pessoa, ela é uma representação de um conselho, esse foi um grande desafio nosso, porque, muitas vezes, as dificuldades que as pessoas têm no conselho de origem, algumas construções que estão sendo feitas, vêm muito forte para as nossas reuniões. E a gente sempre enfrentou o desafio de como encarar isso, alavancando o processo do conselho de origem, sem atrapalhar e respeitando a autonomia, por um lado, e, por outro, não comprometendo a missão do próprio CEPOP. Então, esse tem sido um grande desafio nosso, sobretudo em relação à questão do papel do conselheiro do CEPOP. Então, essa é uma questão que a gente discute muito. Qual é o papel do conselheiro do CEPOP, o papel dele em relação ao conselho de origem? E uma das questões que a gente sempre percebeu ao longo e foi construindo formas de resposta é como trabalhar a questão da comunicação com o conselho de origem. Isso tem tudo a ver com o papel que o conselheiro do CEPOP tem que ter nesse processo. Bom, outro ponto que a gente listou para discussão
com vocês, a questão entre os conselhos territoriais e os conselhos temáticos. Essa foi uma questão muito forte, tanto do ponto de vista de articulação dos conselhos, ou seja, como os conselhos no território se articulam com os conselhos temáticos que discutem a questão no território. Então, como o conselho participativo da região X se articula com os conselhos da saúde e dos equipamentos das UBS, por exemplo. Essa é uma questão que impacta muito a atividade de articulação e mobilização do CEPOP. E, especialmente, uma questão que surgiu muito nas últimas reuniões foi a estratégia de engajamento é diferente. Como é que o conselho participativo ele se achou, digamos assim, facilmente no CEPOP. Mas os conselhos temáticos e a articulação, e não é uma crítica, não é nada disso, mas é um dever nosso, né? Como a gente constrói uma estratégia de articulação desses conselhos no âmbito do CEPOP. Essa é uma questão também para a gente pensar, e isso impacta muito o nosso próximo ano. Em relação ao territorial, essa tensão entre o conselho ser territorial e o conselho ser um conselho, como algumas pessoas dizem, um conselho da cidade, não um conselho da cidade, mas é um conselho que discute a cidade, a gente teve na mesma semana 2 falas muito interessantes. Uma foi uma conselheira do CEPOP que falou que é um conselho, que a avaliação dela é que o conselho é um conselho que discute os problemas gerais da cidade, que ele é um espaço de trocas maiores. E, numa audiência pública, um conselheiro de um conselho participativo municipal pegou o microfone para falar que, para ele, o problema do CEPOP é que era um conselho muito territorial, que ele não discutia tanto os problemas da cidade e discutia muitos problemas do território. Foi muito interessante, foi na mesma semana as 2 falas. Então, essa tensão entre conseguir ser um espaço que territorializa, que dá capilaridade para o programa de metas, para o planejamento e orçamento, versus ser um conselho que discute um projeto político de cidade, é uma questão que também a gente tem que enfrentar. E aí, especialmente, a questão que tem sido muito posta por alguns conselheiros, que é tanto a territorialização da participação de SEMPLA, ou seja, a gente está mais presente, a gente tem todas as reuniões que a gente tem sido convidado, a gente tem ido para as reuniões, mas ampliar a articulação com as subprefeituras. Então, cada vez mais garantir uma interlocução maior entre os conselhos que atuam no território, as subprefeituras e SEMPLA. Essa foi uma questão que surgiu bastante forte. Outro tema muito discutido nas comissões, sobretudo a comissão de metodologia, foi a questão da mobilização. Então, 2 questões que surgem muito forte. Bom, a gente tem feito um trabalho enorme, etc., mas, às vezes, por exemplo, teve um conselho que fez essa avaliação comigo, né, que foi o Conselho da Vila Mariana, a gente esteve junto segunda à noite. Falou, olha, trabalho legal, tal, mas aí fez uma audiência pública, tinha pouca gente, no nosso caso. Claro que variou muito de lugar para lugar. Tinha uma audiência pública com 300 pessoas, tinha audiência com 20. Então, mostra que não é um problema de comunicação, né? Porque foi a mesma base de comunicação, digamos, de divulgação. Mas como fazer com que o CEPOP seja um catalisador dessa mobilização, do ponto de vista presencial e também do ponto de vista geracional, que foi posto muitas vezes em conselhos, poxa, a gente consegue mobilizar, mas é uma geração muito específica que participa. A geração, assim, brincando com a idade da Pamela, da Clara, não é a geração presente, se bem que a Luna está aí, né, para contradizer o argumento. Mas foi muitos conselheiros e conselheiras colocaram isso, falando, poxa, como é que a gente faz para envolver os jovens nesse processo? E essa é uma questão que, para a gente pensar uma metodologia de mobilização do ciclo, tanto do ponto de vista presencial quanto do ponto de vista digital, essa é a pergunta que a gente vai ter que se fazer para avaliar a nossa proposta. Outro ponto que foi posto é do esvaziamento e descrença. Essa é uma visão mais pessimista. A gente está trazendo vários porque a gente fez um consolidado das falas. Muitas falas falavam, mas tem um esvaziamento dos espaços participativos. As pessoas acreditam em outras formas de mobilização. Como é que a gente faz para conversar com isso? Tem uma descrença em relação aos espaços institucionais. Então, a gente também tem que dialogar com essa avaliação. E a questão da comunicação de governo, tanto a comunicação entre o governo, que é algumas críticas que são postas muitas vezes, poxa, às vezes a gente conversa com uma pessoa, surge uma informação, conversa com outra. Então, essa é uma questão que também surgiu na avaliação do CEPOP, mas também a comunicação do governo com a sociedade, como melhorar essa comunicação, quais são as estratégias que a gente tem que desenvolver. E aí, por fim, uma das questões que surgiu aí muito forte da comissão de formação foi a questão da formação politizadora.
e o papel dos conselheiros. Então, o que se discutiu? Olha, a gente tem que fazer formações técnicas, claro, porque a gente está trabalhando com um conteúdo que, se a gente não dominar, ele engole a gente, né? Que é o mundo do planejamento, do orçamento, do governo, etc. Mas as formações, elas também têm que politizar. E o próprio processo do ciclo tem que ser politizador. Tem que ser um espaço formativo, não pode ser um espaço meramente de fazer tarefas. E aí, acho que essa talvez seja a maior tarefa que nós temos em relação à discussão da proposta, de acordo com muitos de nós que eu endosso, muitos conselheiras, pessoas da nossa coordenação colocaram isso, que é o seguinte: como é que a gente faz para pensar uma forma que o CEPOP tenha um papel estratégico, tenha um foco estratégico, que os conselheiros e conselheiras tenham uma atividade estratégica na sociedade e que isso seja um processo de, inclusive, amadurecimento político de quem participa, com quem essas pessoas dialogam e do próprio governo, qual que é o retorno que isso tem. Então, acho que essa talvez seja uma das missões mais audaciosas que a gente tem em relação ao CEPOP, que é essa formação politizadora. Bom, esses foram os pontos que, ao longo desses 6 meses, a gente buscou fazer uma consolidação de cada fala. Claro que a gente pode ter perdido alguma coisa nesses 6 meses, mas a gente tentou dialogar com cada avaliação de vocês, porque muitas vezes surgia a questão de, olha, são muitas reuniões. A gente falava, olha, não tem uma reunião que a gente não mude alguma coisa no CEPOP, que a gente não ouça e não busque modificar o que a gente vem fazendo. Então, a gente quis trazer essa devolutiva para vocês do processo também, de trazer para a mesa uma avaliação que tentou espelhar o máximo possível a avaliação de vocês, de quais são os desafios, para a gente poder apresentar a proposta, de fato, do que a gente quer fazer em 2015. E aí eu vou apresentar muito rapidamente, porque a gente entregou impresso para todo mundo, para a gente poder ficar menos tempo na plenária, poder ficar mais tempo na discussão. A ideia é, dúvidas, pode anotar que a gente faz uma rodada de dúvidas nos grupos, porque a ideia é que a gente faça essa discussão dentro dos grupos para depois voltar para a plenária. E aí, eu vou falar um pouco da proposta, e aí a gente vai chamar algumas conselheiras que foram tiradas como representantes das comissões, para elas fazerem um balanço muito rápido do trabalho das comissões e apresentar o que as comissões, porque as comissões elas não tinham no regimento, não sei se vocês já se depararam com isso, o regimento ele não detalha as atribuições das comissões, porque as comissões não são fixas, elas podem ser modificadas. Então, as atribuições das comissões, a gente foi desenhando junto com as comissões. E a ideia é fazer uma apresentação de proposta das atribuições das comissões para 2015, inclusive para vocês avaliarem se são esses os objetivos das comissões. Que a gente vai fazer, ou seja, no grupo a gente vai fazer uma avaliação política do ciclo, vai discutir a proposta e vai avaliar também as comissões. Bom, vou passar para vocês, então, quem é das comissões, sobretudo de metodologia e monitoramento, isso aqui já foi bastante discutido, né? Qual que é a ideia, então? A gente tem trabalhado com a ideia que o nosso ciclo, ele é composto de 3 ciclos. Porque eles nunca param, né? A ideia é que um vai alimentando o outro, eles nunca parem, por isso a palavra ciclo. O primeiro ciclo é o ciclo de participação no planejamento e no orçamento, que a gente avaliou que a proposta de participação na lei orçamentária anual é uma proposta muito rica, porque ela é muito concreta, ela permite identificar os compromissos, e que foi uma experiência bastante importante. Só que a gente foi fazendo algumas alterações no que a gente fez esse ano, que ficou um pouco como nosso piloto também, com base nas avaliações que foram sendo construídas nesse processo. Cada etapa a gente fazia uma avaliação. Então, qual que foi a ideia? A ideia foi a gente começar o ciclo ano que vem com plenárias de prestação de contas do programa de metas e do governo. Porque uma das avaliações que era posta era, olha, a gente sente falta de ter uma visão geral do governo. Qual que é a narrativa do governo? Depois desses 2 anos, o que a gente fez, por que não fez, o que aconteceu? A gente quer saber, do geral, como está a execução do nosso governo, como que está o nosso projeto, que foi pactuado no programa de metas. Então, a ideia é que a gente comece o ciclo entre fevereiro e março com plenárias e que essas plenárias sejam regionalizadas, o que não quer dizer nas subprefeituras. Porque a gente avaliou que para fazer uma plenária densa, rica, fazer nas subs, às vezes a gente perde o caráter regional de, sei lá, uma drenagem que passa por 2 subprefeituras, pegando uma fala bem concreta da reunião da comissão. Então, a ideia é começar com essas plenárias para a gente fazer essa discussão.
Encerrada essa etapa, a segunda etapa do ciclo seriam audiências públicas temáticas. Qual que seria a ideia? Que as secretarias fossem apresentar qual é o planejamento para metade de 2015 e para 2016. Falasse, olha, se tiver alguma coisa que estava no... Isso a gente tem discutido muito no CEPOP. Planejamento não é uma coisa estanque, né? Então, sei lá, tinha uma OBS específica que a gente tinha falado que ia ser no terreno X e esse terreno está contaminado, não pode ser no local X. Essas coisas têm que ser postas, a gente tem que ter essas informações, né? Então, a ideia é a gente ter uma audiência pública temática para apresentar, de fato, os projetos, tirar dúvida, etc. Uma questão que surgiu do CEPOP é uma necessidade de formação das pessoas que participam dessas audiências. Então, a ideia seria que os conselhos participativos organizassem como se fossem oficinas preparatórias, chamassem as pessoas, falassem do que ia ser, a gente apoiasse, claro, em tudo isso, mas ajudasse a fazer uma pré-mobilização formativa. Então, essa foi uma proposta, antes dessa etapa, para as pessoas irem com mais conteúdo, irem com mais apropriada dos temas para a participação dessa etapa. Bom, encerrado esse processo, que seria, então, entre abril e maio, nosso calendário do CEPOP, a gente iria para o momento das audiências públicas nas subprefeituras. E aí foi uma proposta de mudar a dinâmica, porque antes as audiências da lei orçamentária elas estavam mais no fim, digamos assim, das etapas. As audiências mudariam o lugar, elas iriam bem para o começo. Porque o que bem quando a gente está começando a discutir a lei orçamentária? Por duas razões. Uma é que isso permite, pelo tempo até, uma maior incidência, né, sobre o orçamento. E a segunda, que foi uma questão que os conselhos participativos municipais colocaram. Eles falaram, olha, a gente sente uma necessidade de ter um espaço prévio à nossa escolha dos projetos prioritários de consulta à população. Então, cada um fez de um jeito, né? Alguns conseguiram organizar, outros fizeram a discussão dentro do conselho, mas a gente queria o apoio de vocês para institucionalizar esse momento de consulta. Porque, partindo do que é discutido nas audiências, a gente faz a discussão dos projetos prioritários. Então, vocês vão tabular, vão sistematizar todos esses dados, vão entregar para a gente, e a gente vai ter um mapa das demandas das audiências públicas da região. E aí os conselhos definiriam os projetos prioritários, ou seja, eles já partem de uma avaliação do governo, das informações do planejamento temático de fato. Então, assim, não vai ter nada para falar, olha, eu não sabia que tinha uma OBS X ou Y para a minha região. Isso já foi superado. Não sabia quais eram as demandas da minha região. A ideia é um pouco a gente ir superando por etapas. A gente define os projetos prioritários, vai para a reunião com as secretarias para avaliar a viabilidade, que é aquele momento que a gente fez de chamar as secretarias aqui, discutir o planejamento delas, e isso vai resultar na PLOA participativa, de 15 para 16. A gente faz uma reunião de CEPOP ampliada e garante um momento da gente fazer uma discussão mais territorial desse processo, tanto de devolutiva quanto de discussão dos projetos para a região da subprefeitura. Então, um pouco a ideia é essa. O que foi avaliado na comissão, dialogando com aquela questão geracional, é a interface digital do ciclo. Isso foi posto, olha, a gente sente falta do ciclo ter um espaço mais digital. Ou definir um projeto prioritário por uma consulta digital, ou a gente garantir que as pessoas possam participar pelo espaço digital das audiências. E aí a gente levou essa demanda para a reunião de governo, e a Controladoria e a SMRF, que é a Secretaria de Relações Internacionais Federativas, que toca todo o processo São Paulo Aberta, que vocês conhecem, se voluntarizaram a ajudar a gente a organizar isso. Então, ajudar a fechar uma proposta de interface digital disso. Bom, então, essa é, digamos assim, o momento que a gente define os projetos para 16, né, e faz essa discussão. O segundo momento, então, seria o monitoramento. Pode passar. Aqui. O monitoramento dos projetos que foram definidos. A gente vai passar, ainda que rapidamente, porque vocês vão receber as informações de como que estão as redefinições dos projetos prioritários. Porque o que aconteceu? A gente fechou a lei orçamentária, a gente reabriu o prazo até dia 10 para que os conselhos pudessem indicar novos projetos em relação a coisas que não entraram no orçamento. Então, às vezes, assim, a UBS está sendo planejada, mas não entrou no orçamento para esse ano. Então, é uma coisa que fica difícil para o monitoramento, não seria tão rico para o monitoramento. A gente reabriu esse prazo, só que como vários conselhos tiveram dificuldade até para se reunir, é um período de final de ano, é difícil mesmo, a gente entende, e várias dúvidas, a gente vai estender o prazo até o final do ano.
para esse processo. Porque qual é a ideia? A gente não pode ir muito além disso, porque a ideia é a gente montar esses blocos. Sem o fechamento dos projetos de vocês, a gente não consegue montar os blocos das dinâmicas do monitoramento. Porque o que foi tirado pela comissão? O monitoramento vai ser mensal, mas vai ser em caráter de revezamento, porque senão ficaria muito cansativo. Então, a ideia é que os temas revezem de um mês para o outro. A gente trabalha com blocos, e a ideia é a gente preparar as informações, tal qual a gente tem no sistema de monitoramento, uma ficha, a gente tem uma ficha mais detalhada desses projetos, e as secretarias possam estar presentes para tirar dúvidas, esclarecimentos, etc. Bom, essa foi a discussão que foi feita para o monitoramento. E aí, a ideia, então, seria que a comissão sempre preparasse um roteiro prévio. Então, a Secretaria de Educação vai vir para a reunião, poxa, até para a reunião ser produtiva, não adianta chegar e ficar cercando a secretaria. A ideia é a gente levantar quais são os problemas, quais são as dúvidas, a secretaria tem como acionar quem é necessário para conseguir ter uma reunião bastante produtiva. Então, a comissão vai ter uma função tanto de preparar essa reunião, quanto de consolidar com a gente a memória desse processo. E aí, a nossa interface digital é o próprio sistema de monitoramento público do programa de metas, que a gente tem usado as oficinas para fazer uma avaliação do sistema. Então, várias questões que têm surgido nas oficinas, a gente está tomando nota para a gente fazer a mudança do sistema seguindo as necessidades de quem utiliza ele. Pode passar. Bom, e aí o ciclo participativo de formação. A ideia do ciclo, que foi definida pela comissão, é trabalhar com a formação no território, o que não quer dizer para o conselho participativo, quer dizer no território. Então, a gente sair, porque muita gente tem muita dificuldade de vir para cá à noite, é difícil. A gente, cada vez mais, para o local que as pessoas estão. Então, a ideia é a gente trabalhar com essa formação que a gente encerra dia 18, e a gente tem hoje a oficina da controladoria, teve ontem a aula do Spinelli sobre a questão da controladoria, combate à corrupção. A gente encerra esse curso com a missão de preparar a multiplicação dele para os conselhos de origem. Então, o que a gente quer organizar com vocês é como é que cada conselheiro que passou por essa formação vai replicar isso para os conselheiros do conselho de origem. Então, essa é uma missão que a gente tem na comissão de formação. A outra, que foi uma demanda muito grande do CEPOP, foi: eu quero colocar material debaixo do braço para mostrar para os meus conselheiros. Então, a nossa missão, a gente começou os cadernos do Planeja Sampa, a gente tem 3 cadernos, um está em fase de diagramação, que é do Peloa na Subs, e o manual e o Entenda Peloa está no nosso site. A ideia é a gente fazer cada vez mais materiais impressos, materiais que vocês possam levar para discutir com as pessoas, mostrar o que o CEPOP faz, e a gente possa produzir esses materiais. Então, a gente tem uma discussão de fazer tanto materiais como o caderno, quanto fazer boletins do CEPOP e um relatório anual que a gente possa fazer um fechamento do CEPOP, né? Isso estaria nas missões da comissão de formação, do ciclo participativo, claro, de formação. Bom, aqui, antes de chamar os conselheiros para falar um pouquinho do trabalho das comissões, a gente só quer passar um placar geral para vocês, né? Para a gente ter uma ideia do todo, como que está. A gente fez um balanço dos projetos prioritários, porque a gente tem 103 projetos prioritários. Só que desses 103, na verdade, como vários conselhos ainda estão discutindo, fechando, fazendo alguns ajustes, fechados, que mandaram para a gente a ata, falaram: ó, tá ok, é isso mesmo que a gente vai monitorar no próximo ano, a gente tem até o momento 68, o que é mais da metade, mas é pouco ainda. Então, a gente queria primeiro colocar isso para vocês, que a gente precisa fechar o ano com esses projetos definidos. Em termos de temática, segue um pouco a mesma linha. Então, a gente percebe que, do ponto de vista de secretarias envolvidas, etc., Cláudia, a saúde continua a medalha de ouro. Então, a gente segue na ideia de saúde, educação, habitação e infraestrutura, sempre entre os 4 temas que mais são demandados na cidade, muitas vezes intercalando o segundo e 3º lugar. Mas a linha, em geral, segue a mesma em relação às temáticas, e a gente vai usar isso aqui, essa vai ser a nossa referência para organizar os blocos da comissão de monitoramento, na nossa proposta, claro, que vocês precisam avaliar. Pode passar. E aí, aqui, eu não vou ficar passando uma por uma, mas eu queria falar para vocês que a gente fez, até ontem à noite, um status de como que está em cada conselho a definição dos projetos prioritários. Então, a gente considerou aquelas que foram concluídas, mandaram a ata, está tudo certinho. Por exemplo, a MOCA é um caso. A gente considerou aqueles que está concluído, mas a ata está em elaboração.
por exemplo, Cidade de Ademar. Falou, olha, já fizemos uma discussão, tal. Se não falar de Cidade de Ademar, Paula, não é uma reunião do CEPOP. A ata está em elaboração, mas a gente já vai mandar. E tem algumas situações que as pessoas falam, puxa, a reunião é essa semana, Itaquera, por exemplo. E aí a situação que mais preocupou a gente foi questões que estão assim, em discussão, a gente ainda quer discutir um pouco melhor, não está com a reunião agendada. Essas são as que a gente mais quer que vocês busquem a gente. A gente tem buscado, vocês recebem ligação da gente sempre, mas busquem a gente. É o caso de Parelheiros, é o caso de Guaianazes, é o caso de Ipiranga, Sé. São as 4 que estão com mais questões para discutir, para a gente participar. A gente participa da reunião com vocês, chamem a gente, usem a gente. Era isso que a gente queria passar. Depois a gente vai mandar isso para vocês conseguirem reportar isso para o Conselho. Pode passar, Pã. E aí a ideia, agora, antes da gente ir para os grupos, então, como a gente discutiu nas comissões, a gente tirou uma ou 2 representações de cada comissão, para vir aqui falar um pouquinho das comissões. E aí, é bastante objetivo, é só para a gente se nivelar. A ideia é que, a partir de 2015, cada vez mais as representações das comissões tenham um papel importante aqui na plenária, de vir, contar, falar. Porque uma das falas que foi feita foi, os conselheiros querem falar pelas comissões também, né? Vocês falem, mas a gente quer falar também. E a gente quer que vocês falem também. Então, a gente queria chamar a Camila, a Carol, a Clara e a Deise. O Olício não pôde estar presente hoje, mas ele participou de toda essa preparação com a gente. Aí, pela metodologia, quem vai falar é a Camila, né? Quer vir aqui, Camila? Venha cá. Eu só vou sentar, porque você é muito alta, você me humilha. Tudo bem? Bom dia. É rápido, eu tenho 5 minutos, mas eu vou usar menos. Prometo. Eu sempre digo isso, mas vou tentar. Eu estou representando a Comissão de Metodologia e Participação no Orçamento. Eu sou Camila, do Conselho da Vila Maria, e sou titular aqui do CEPOP. Qual foi a proposta desse ano dessa comissão? Foi acompanhar, principalmente, e articular o ciclo participativo nas regiões. Então, essa comissão, ela começou grande, com um grupo grande de conselheiros. Ela tinha um nome anteriormente de LDO, que era para discutir a questão da lei orçamentária, e aí, compactuando com o grupo, a gente chegou no entendimento que ela era uma comissão metodológica, que ia discutir processos de como alcançar as metas nas regiões. E aí, essa comissão ficou como comissão de metodologia. Na última reunião, a gente entrou em crise com o nome, se trocaria ou não, mas mantemos e acreditamos que, metodologicamente, o nome dela é esse e ela fica assim. Nós tivemos 6 reuniões nesse processo, desde junho, essa comissão, alternadas, manhã e noite, dando o espaço para que conselheiros, tanto num período ou no outro, pudessem participar, e essas pessoas foram construindo e trazendo demandas de como esse ciclo aconteceu na cidade toda. Então, aquela proposta que a Mariana apresentou do ciclo, de começar anterior, desde fevereiro, um trabalho na base, ela vem um pouco de anseio de âmbito dessa comissão, que é um pouco da resposta desse pleno que discutiu que a gente precisava começar antes, que a lei tem que ser conversada antes, que a gente tem que ter as informações anteriormente. Então, como está aqui bem claro, ela articula, mobiliza e divulga. Não somos nós que vamos executar o ciclo em todas essa comissão, mas nós, enquanto conselheiros participativos, temos esse ofício de, na nossa ponta, no nosso território, articular junto às lideranças, junto à subprefeitura, esse ciclo. Então, esse processo que a Mariana trouxe, né, de começar em fevereiro, foi demanda nossa. Nossa, mas em fevereiro? A gente acredita que uma plenária, que a subprefeitura possa dar para a gente o que foi feito no ano anterior, vai ajudar a gente a trabalhar com as audiências. A gente teve uma crítica muito grande de chegar na audiência do ciclo participativo e alguém, por exemplo, levantar a mão e pedir algo da saúde, e a gente já tinha essa resposta,
que já estava sendo executado, ou que a meta já tinha sido superada, ou que a verba já tinha sido liberada, que tinha coisa em processo de licitação, e nós tínhamos essas informações. Só que, como o ciclo ele foi um ano de experimentação, a gente teve um tempo muito curto para as coisas. Então, nesse ano, tendo essas respostas da secretaria e começando o ano com plenárias, participativa, tentando fazer não só dentro da subprefeitura, mas nos nossos lugares de movimento, de luta, nos espaços, nas instituições, no bairro, nas praças, a gente vai conseguir trazer a população para dentro do ciclo participativo. Acho que era um pouco disso. Essa comissão tem essa missão para o próximo ano, tentar compactuar que aquele ciclo aconteça desde fevereiro, que esse trabalho possa ser idealizado desde o começo do ano em todas as subprefeituras. E a gente se coloca à disposição para auxiliar as subprefeituras próximas, que a gente consiga trabalhar um pouco em macro-regiões, que era essa a proposta do CEPOP, que a gente consiga articular conselheiros que são próximos, como eu da Vila Maria, o pessoal de Santana, Tucuruvi. Algumas demandas mesmo passam por nossos conselhos próximos, né? Como córregos, como pauta de saúde, como pauta de moradia, que a gente possa compactuar isso na metodologia. Acho que era isso. Obrigada, Camila. Então, agora é a comissão de monitoramento. É a Deise, então, que vai falar. Bom, eu sou Deise, eu sou do Conselho da Vila Mariana. Então, é sobre a comissão de monitoramento. Então, a comissão de monitoramento tem o papel de realizar o acompanhamento dos projetos prioritários, né? Elaborar com antecedência o roteiro de perguntas para a realização da reunião de monitoramento, elaboração da síntese de acompanhamento dos projetos prioritários, que se propõe mensal aqui, contribuir para o aperfeiçoamento do sistema de monitoramento do programa de metas e compartilhar com o cenário do CEPOP e os conselhos de origem a informação do monitoramento. Bom, quanto a esse trabalho aí do monitoramento, né, a gente teve, acho que o primeiro desafio foi fazer a formação do sistema de monitoramento lá do plano de metas e, enfim, esse ano foi muito de formação, de curso, de oficinas. A nossa oficina foi essa semana aí ainda, então, quer dizer que esse ano é de formação. Acho que, de fato, acho que o ano que vem é que vai se dar o trabalho mais efetivo, né? Que mais? Eu acho que muito do que a gente já tinha discutido, a Mariana já comentou, né? E essa questão da participação entre o Conselho e o CEPOP, né? Os conselhos regionais, os problemas da regionalização dos problemas, de a gente trazer aqui a mesma problemática, isso me parece que ainda vai ser muito forte, né? Vai ser, enfim, como a gente superar isso, ou se a gente vai esperar ou não, é uma discussão que a gente tem que trazer aqui para o coletivo, para as oficinas. E eu acho que também tem muito de que as problemáticas das regiões são muito diferentes umas das outras. Então, para fazer esse diálogo, eu acho que ainda a gente tem que ter um foco na região, principalmente quanto ao tipo de problema, né? E outro problema é o da discussão da intersetorialidade, tanto aqui como nas regiões, né? É uma coisa que a gente o CEPOP se propõe a fazer, e eu acho que nas regiões também a gente tem que fazer. Que mais? Então, e aí, quanto à questão do monitoramento, eu acho que a gente tem um lance assim que eu estou pensando assim, tipo, uma luz vermelha, né? Principalmente com a questão da participação. Então, a gente está monitorando as metas, mas, de repente, a gente também tem que
monitorar um pouco a participação dentro dos conselhos, ver o que funciona, o que não funciona, e, enfim, por que não funciona, né? Então, e uma questão, tanto essa questão da regionalização ou do CEPOP ter um caráter mais geral, né? Então, essa visão de governo local que a gente vai ou não ultrapassar. O que mais? Já? Bom, então, e aí, para o ano que vem, para 2015, acho que a gente tem que, além da discussão das metas prioritárias, né, que a gente já realizou, né, eu acho que tem esse lance, não sei se foi discutido aqui, a troca de ter eventos para troca de experiência entre os conselhos, né, mesmo para ver essas diferenças entre os conselhos, as questões que tocam mais ou não aos conselhos. E eu acho uma instância de mediação de conflitos que sempre vão existir, né, que a gente, enfim, precisaria ter um lugar onde se resolve essas situações. Eu acho que eu vou concluir por aqui, apesar de ter muito mais coisa. Então, pela comissão de formação, então, ficaram a Carol e a Clara vai falar agora pela comissão, a Carol fala na devolutiva dos grupos. Meu nome é Clara Politi, eu sou representante pelos imigrantes e do Conselho Participativo de Pinheiros. Bom, eu acho que a maioria das coisas que a gente tinha discutido, a Mariana já planteou, que uma das principais coisas que, quando nos reuníamos, minha preocupação era a construção de uma narrativa. A gente se reunia lá no Conselho de Pinheiros e todo mundo perguntava: e o que é o CEPOP? Você vai dizer o que é o CEPOP? Explica que são as reuniões que vocês vão. E realmente, ni a Moira, não tínhamos uma narrativa para poder. Por isso insistimos tanto na formação. A gente precisa a formação e a mobilização. Como fazer a mobilização no território para as pessoas conhecerem, conhecer realmente o Conselho Consultivo? Não podemos chegar a dezembro e que a população não saiba que é o Conselho Consultivo e não vai votar. É realmente uma população como a de São Paulo, que tem 400... Quantos votos teve em dezembro? Quantas pessoas foram votar para o Conselho Participativo? Não, nem 400, 120 mil. A gente não pode permitir isso. Precisamos realmente fazer uma divulgação, uma mobilização, e isso a gente tem que aprender. Eu, inclusive, estava pensando que talvez ainda não discutimos na comissão de formação, trazer um profissional a discutir com a gente. A gente traz os problemas do território, e um profissional da comunicação ajuda a gente a fazer algum tipo de panfleto, alguma forma de divulgar o Conselho realmente para que seja conhecido. E, bom, nesse trabalho da comissão de formação, foi essa a nossa maior preocupação. Daí saiu o curso muito bom que a gente está fazendo. A gente aprendeu muito, mas eu, pessoalmente, ainda não tenho a narrativa. Se eu tenho que sair com um papel e explicar para alguém, está ainda difícil. Então, eu acho que temos que continuar com esse trabalho para poder chegar realmente no território e para poder explicar não só o Conselho Consultivo, sino que o Conselho Participativo, sino que explicar realmente o CEPOP, que é o que a gente faz aqui e para que a gente está nesse lugar e somos os representantes dos conselhos. Acho que mais ou menos isso é o que eu queria dizer. Não sei se a Carol quer alguma outra coisa, quer falar alguma outra coisa. Não, acho que para complementar o que a gente discutiu muito lá no... Meu nome é Carol, tem que falar, lá de Perus, em Anguera.
E a questão na formação, que eu cobrei muito da Mariana e da Patrícia, para a gente criar um grupo por região, entendeu? Conselheiros, por exemplo, Noroeste, Sul, Sudeste, que a gente depois comece a fazer uma troca de experiências do que a gente tem passado na formação, entendeu? E para também saber como cobrar, porque muitas vezes nós vamos para a Câmara Municipal acompanhar as audiências públicas, muita gente vai lá, pega o microfone, fala besteira, né? E aí descaracteriza o nosso trabalho como conselheiro, tá bom? Bom, gente, então, antes da gente ir para os grupos, eu vou passar para a secretária Leda para algumas considerações. Aí eu estou olhando para o Carlos Minit e lembrando que ele sempre diz que tem que ter o tempo das pessoas falarem, etc. Por isso que a gente previu esse espaço dos grupos. Aí eu já explico como a gente vai funcionar e para onde a gente vai, que horário que a gente volta aqui para a plenária, tudo bem? Bom, pessoal, eu acho que a Mariana, quando começou essa reunião, falou que a pauta hoje era, né, cheia, pesada e tal. E ela é mesmo, assim, eu acho que ela é pesada do ponto de vista da reflexão, né? Porque fazer um balanço sempre é um trabalho de colocar tudo na mesa, pesar os prós e os contras, o que andou, o que não andou, o que andou, mas não andou do jeito que a gente esperava, né? O que foi além do que a gente esperava, etc. E eu acho que, enfim, esse espaço todo aqui dessa última reunião do CEPOP é o espaço adequado para fazer isso, né? Mas sempre é uma coisa pesada, porque você fica repassando, vamos dizer assim, um trabalho de um ano quase, né? Numa manhã. Mas eu acho que também vai ser, digamos, a outra parte, que ela é substantivamente também pesada, é essa questão da preparação para o ano que vem e essa discussão que vai ter nos trabalhos em grupo. As falas aqui, tanto da Mariana, né, achei muito interessante o trabalho que a Coordenadoria de Gestão de Participação fez, de tentar fazer esse sumário das falas, né, de cada, enfim, dos conselheiros, de modo geral, dar uma espécie de organizada nisso, dizer, bom, quais foram as principais questões que estiveram sempre na mesa ao longo desse período todo, né? Achei muito, muito interessante o trabalho em si e as questões que apareceram, porque acho que as questões que apareceram eram aquelas que teriam que aparecer de fato, né? Essa tensão entre o territorial e o geral, enfim, o temático e o territorial, por exemplo, dentre outras questões que ela levantou. Mas eu queria me referir principalmente ao trabalho das comissões, né? Eu acho que essa sistemática de trabalhar com comissões, com um plenário, um pleno, né? Nós somos um conselho. Além de sermos um conselho de conselhos, nós somos um conselho que tem muita gente, né? Se a gente não trabalha com essa sistemática de comissões, a gente fica com muita dificuldade, né, de levar o processo adiante, de tomar decisões, de fazer a coisa andar. Então, essa sistemática das comissões acho que é bastante apropriada. E eu acho que a constituição das três comissões, né, da participação propriamente dita, do monitoramento e da formação, ela demonstra também aquilo que a gente entende, e acho que vocês entendem junto com a gente, que é a participação, né? Porque, gente, participação sem informação é enganação, né? E participação sem formação, mesmo que você tenha informação, mas se você não tenha formação para entender a informação, para saber o que está por trás dela, o que ela significa, em que contexto que ela está sendo colocada, quais os desdobramentos daquilo, é enganação também, né? Então, você fazer processo participativo sem se preocupar com formação, né, eu acho que é desonesto de quem está na condução desse processo. Então, essa questão da formação é uma questão que sempre teve muito, muito clara para nós, desde o começo, que a gente começou com a Coordenadoria de Gestão de Participação, antes ainda da Mariana, com a Bel, né? A Bel é uma pessoa que sempre insistiu muito, muito, muito nisso, na questão de formação.
A gente fez muito isso, por exemplo, no governo da Marta, com os conselheiros do CONOP, lá do Orçamento Participativo, e a gente acha assim, absolutamente fundamental, né? Por mínimo que seja, é porque se, de repente, der tudo errado, vier uma gestão que desmonta tudo, não quer saber de participação, então, pelo menos aqueles cidadãos, eles ficaram muito mais preparados para cobrar os governos, né, para defender os seus direitos, para saber, por exemplo, organizar uma reivindicação da população do seu território e tentar levar adiante e assim por diante. Eu acho que isso é um ganho, né, que os conselheiros têm. Eu acho que vocês são privilegiados nesse sentido, assim, de poder estar aqui, né, e poder ter esse ganho que fica para vocês, independentemente do que acontecer, né? Então, acho que essa é a primeira observação que eu queria fazer e que eu acho que ficou muito claro aí nas duas últimas falas, principalmente da Comissão de Formação, né, que é a questão de que, para nós, e eu acredito que para vocês também, eu acho que está claro, principalmente depois do sucesso desse curso, é muito bem estruturado, um curso, achei muito interessante toda a grade dele, desde questões mais genéricas, como Estado, democracia, até questões mais técnicas, de entender o orçamento, etc. Então, acho que, assim, é uma experiência gratificante, imagino que para vocês todos, e digamos, a objetivação, é tornar concreto essa preocupação que a gente tem com a formação e esse conceito, que para nós é um conceito que não anda separado. Participação não anda sem formação, né? E a formação é para qualificar a participação. E a terceira perna dessa história é o monitoramento, né? Porque não adianta também só você participa, tal, tá bom, incluiu no orçamento, e aí? Né? Quem é que vai lá e ficar em cima, acompanhar, cobrar? Pô, mas entrou, mas não está andando, por que não está andando? Vamos atrás e tal. Gente, governo nunca é um lado só do balcão. Nunca é, né? É o outro lado também. O outro lado tem que ajudar a empurrar. O governo tem uma cidade, a prefeitura, o nosso querido prefeito, Fernando Haddad, tem 12 milhões de pessoas e de demandas, né, particulares que ele tem que, às quais ele tem que, de alguma forma, responder, né? As condições de trabalho da prefeitura hoje não são boas, são muito ruins, eu diria, do ponto de vista de recursos humanos, do ponto de vista de orçamento, né? Acho que existe um problema de pacto federativo no país que tem que ser rediscutido. As cidades hoje, com o orçamento que elas têm, com as fontes de receita que elas têm, elas ficam inviabilizadas, principalmente nas grandes cidades, principalmente, e fundamentalmente por causa dos gastos com saúde e com mobilidade urbana, né? Saúde e mobilidade urbana são setores que têm que ser subsidiados. Não tem jeito. Você tem que, né, a saúde tem o SUS, enfim, tem que ter a saúde universal e com acesso a todos os cidadãos. E o transporte público, ele tem que ser subsidiado. É subsidiado no mundo inteiro. Agora, é muito caro, é muito pesado. A estrutura de receita das prefeituras hoje não tem condição de arcar com essas despesas da forma como elas vêm evoluindo. Então, acho que isso aí é uma questão mais geral. Estou colocando aqui só para informá-los, né? Então, só para dizer, as condições de trabalho da prefeitura, elas não são as melhores possíveis, é bem o contrário. Então, que as coisas falhem, que não dê certo, que ande mais devagar do que se queria, é absolutamente normal e natural acontecer, né? Agora, se a população estiver do outro lado, empurrando, cutucando, cobrando, a coisa anda. Então, governo, gente, nunca é um lado só do balcão, é os dois lados. Se esse governo acreditar em participação e prezar a participação da população, evidentemente, né? Bom, então, isso que eu acho que é a terceira perna desse banquinho de três pernas, né? Então, a participação, formação e monitoramento, né? Eu acho que assim, as diretrizes gerais do trabalho do CEPOP, no meu entender, pautadas nessas três pontas, né? Com essas três pernas, acho que é exatamente aquilo que a gente gostaria e esperaria realmente de um conselho como
como CEPOP. Acho que o relato do trabalho das comissões foi bastante elucidador, aí, bastante claro, né, e deixou claro, então, esse amálgama que a gente vê como absolutamente fundamental no trabalho do CEPOP. Então, acho que é isso e vamos passar o trabalho de grupo. Bom, gente, a Patrícia vai fazer, só para a gente ganhar tempo de divisão de grupo, ela vai fazer aquele esquema da numeração, ela vai passar 1, 2, 3, 4. Quem for tá com a Pamela e com a Daisy. Pamela, bom, quem não conhece a Pamela, né, gente? A Pamela e a Daisy vão descer para o 3º andar, para o auditório, a Pamela com 2 vocês. Quem for 2 é Patrícia e Carol, também vai para o 3º andar, do outro lado do auditório. Quem for 3 é Clara e Clara, vai ficar aqui no auditório, acho que ali ou na parte de trás ou lá fora. Clara, o que você prefere? Lá fora ou aqui? Ela manda. Onde a Clara decidir. E 4, Mariana e Camila, aqui, nessa parte aqui de frente do auditório. A gente retorna 11h40 para cá, para o auditório. Tudo bem? Não, 2 é Patrícia, 3 é Clara, 4 sou eu. 1 é Pamela. Dessa avaliação, a proposta não foi apresentada. Então, questões que sente que não faz sentido, ou que está muito bom, é isso mesmo, tem que mudar coisa, mas eu não sei direito o que é. Todas essas avaliações são importantes. E a terceira é uma avaliação das próprias comissões, com a ideia. Só vou pedir o seguinte, como nem todo mundo se conhece... Pouca gente ainda conhece, né, de fato, esses conselhos e se dispõe a participar. Eu acho que a gente ainda dá uma participação. Eu acho que tem um conselho aí que não conseguiu, em alguns casos, nenhuma das 3 propostas colocadas. Não sei se chegou a ter isso. Gente, estamos todos os grupos aqui? Todo mundo? Então, vou chamar aqui a Camila, a Carol, a Clara e a Daisy, que estão com a missão inglória de apresentar a consolidação dos grupos. Aí pergunto se tem voluntárias para o início desse trabalho. Gente, eu sei que, em geral, devolutiva, em geral, é o momento que a gente distrai um pouco nas dinâmicas. Eu queria pedir atenção especial, porque é a hora um pouco de sentir o consolidado, porque a gente vai levar isso aqui em consideração para fechar as etapas. E aí eu queria aproveitar, enquanto o pessoal está chegando, para dar alguns informes. O primeiro deles, que a gente devia ter dado no começo da reunião, mas enfim, foi passando. A gente está falando no curso já que o Observa Sampa está no ar. Ele foi inaugurado segunda-feira, ele já está no ar. O pessoal do Conselho Participativo do CEPOP, do curso, na verdade, já sabia disso de antemão, porque a coordenadora Ana Guerrini deu uma atividade junto, mostrou os dados, então vocês tiveram uma prévia super, super, super especial. Mas usem, avaliem, e vamos avaliar isso, inclusive, no nosso planejamento de 2015, para a gente pensar algumas estratégias, ou oficina, etc., para a gente fortalecer o uso do observatório, tanto pelo CEPOP quanto nos conselhos de origem, beleza? Segunda coisa é a seguinte:
Fechada essa reunião, a gente vai fechar as atribuições das comissões, com base na discussão aqui, e a gente vai reabrir o prazo. Aquela coisa começa tudo do zero. Todo mundo vai se reinscrever para as comissões. Por quê? A nossa ideia para 2015 é a gente fazer antes da reunião do CEPOP, se possível. A gente sabe que é período de férias, etc. Mas a gente fazer uma reunião com as comissões para discutir o plano de trabalho do ano. Com base no que vai sair aqui, a gente tem um plano de trabalho. Então, com os representantes indicados, com o plano de trabalho, a gente desenha um plano de trabalho e sabe exatamente onde vai chegar. Isso facilita e dialoga com a fala da Alexandra, do meu grupo, de otimização, inclusive, do tempo. Então, essencial, gente, ponto de atenção. 1, conselhos que estão com problema de representação. Ah, só venho eu, do meu não vem o outro, não sei o que, nananã. Dialoguem dentro do conselho de vocês. A gente fez um levantamento, passou para os coordenadores, discutiu, ligou um a um, conversou com todo mundo tem informação de como que está a realidade no CEPOP. Outro informe importante que a gente queria dar é o seguinte: a gente foi na reunião dos coordenadores dos conselhos participativos municipais, a gente apresentou tudo o que a gente está discutindo no CEPOP, e absolutamente todos os calendários e todas as definições mais relevantes, a gente tem passado para os coordenadores dos conselhos participativos municipais. Então, representantes do CEPOP, fortaleçam essa questão com eles têm informação, mantenham esse contato com eles. Que a gente fez isso por um encaminhamento do próprio CEPOP, de que a gente passasse mais informações para os coordenadores dos conselhos. Deixa eu ver se tem mais algum outro informe. A nossa proposta de pré-agenda para a reunião do CEPOP, a gente não tirou uma data, porque a gente precisa bater o calendário da Leda, e ele fecha no início de 2015, mas a nossa proposta é fevereiro, algo como início ou depois do Carnaval, e vai depender, o impacto na elaboração do início do ciclo vai depender da primeira reunião do CEPOP, porque a ideia é a gente trazer, no ponto das comissões, trazer para vocês o plano de trabalho das comissões para que o pleno aprove ou não aprove. Vamos lá, então, gente? Quem quer começar? Bom, o grupo 3, mas eu não vejo. O grupo 3, bom, as avaliações que a gente pegou depois da conversa foi, todo mundo avaliou o curso muito, muito bem, mas tinha gente que estava pedindo se podia ser, em outra oportunidade, fazer regionalização e fazer o curso por território ou por grupo de território. E a proposta também de uma das pessoas foi de fazer o curso imediatamente depois de empossar um novo conselho. Em 2016 tem um novo conselho, então imediatamente depois fazer esse curso para as pessoas já começar. Eles já vão ter nossa experiência, nosso know-how, então vai ser mais fácil. A gente que teve que atravessar toda essa etapa. As comissões, todo mundo aceitou. O que sim se reclamou é um informe das comissões, que a gente pensou talvez podia ser no plenário, nas reuniões plenárias, fazer uma apresentação dos trabalhos das comissões, das 3 comissões nas plenárias, porque não tem um informativo. O ciclo. Que nós, os representantes do CEPOP, levemos essa integração ao território e aos conselhos temáticos para que tenha uma maior participação de todos os conselheiros e, quando a gente necessitar, o SEMPLA vir nos conselhos. Que as secretarias participem das audiências públicas, porque às vezes tem perguntas e não tem as respostas. Então, deveria ter um representante das secretarias nas audiências públicas. O que é papel inovador? Não me lembro. Que o CEPOP teve um papel inovador e que foi muito positivo.
Outra coisa que se planteou lá também é a participação entre conselheiros do CEPOP nos diferentes conselhos no território, nos conselhos participativos. Ter a possibilidade de a gente se comunicar para pedir ajuda, o que a Camila falou também quando deu a fala dela. Isso. Obrigada. Vou passando para a nossa coordenadora geral de sistematizações, que a gente vai fazer a ata com base nos resultados dos grupos. Desde o seu grupo é o 1. Então, nós somos do grupo 1 e nós levantamos o seguinte, a dificuldade em conciliar, porque, vou explicar. Em 2013 teve... Oi? Bom, está pequeno de qualquer jeito. Então, uma das questões da avaliação é a dificuldade em conciliar as propostas das conferências temáticas com as propostas dos conselhos participativos e do CEPOP. Porque 2013 teve um ciclo de conferências, conferência municipal, conferência estadual e conferência nacional, de vários temas, da saúde, educação, blá, blá, blá. E aí, ano que vem, nós vamos ter esse mesmo ciclo. E as propostas, como disse o pessoal da saúde, saem dessas conferências aí. Então, a gente vai ter que consolidar, princípio, a agenda, vai ter que consolidar, não, articular as agendas nossas com as conferências e também, aí nós temos a proposta depois. É esse aspecto. Então, esse conflito que a gente vai ter que levar em consideração para gerenciamento esse ano que vem. Outro problema que a gente levantou na avaliação é a dificuldade de relacionamento com as subprefeituras e o outro é a relação com a comunidade, que algumas vezes se dá melhor, outras um pouco pior. Então, enfim, a gente tem que melhorar, de qualquer maneira, esse canal nosso com a comunidade e com as subprefeituras, por outro lado. Tá? Depois, o outro é a dificuldade de mobilizar a população para as audiências públicas do CEPOP. Então, a gente tem que achar o jeito aí de mobilizar, seja através da mídia, não sei. Vamos ter que pensar. Para o ciclo do ano que vem, justamente em função desse conflito aí com as conferências, a gente conciliar as propostas das conferências com as nossas propostas. E a gente tomar parte das conferências, participar das conferências, para levar as nossas propostas também, nas conferências, né? Então, seria um duplo canal. Depois, o outro é formular o calendário e o planejamento do CEPOP em função das conferências e fazer, inclusive, o plano de trabalho das comissões, já pensando no calendário das conferências. Enfim, vai ser uma coisa. E a proposta das comissões é divulgar o trabalho das comissões e o plano de trabalho das comissões também, com as datas, esse afinamento aí que eu já mencionei. Eu acho que basicamente é isso. Obrigada, Deise. Agora, qual que é o grupo? É o 2, é a Carol. Bom, o primeiro ponto do ciclo participativo, a nossa avaliação política foi positiva, porque o processo de 2014 que possibilitou para a gente o empoderamento dos conselheiros, né? E da participação efetiva, que ela deixou de ser representativa e agora ela é participativa, de fato, certo? Foi um período assim também de muita aprendizagem, porque alguns conselheiros já participavam de alguns conselhos, né? Mas muitos são novos, então eles estão nessa fase de aprendizagem. E na realidade a gente quer que vocês façam parte disso, tomem parte desse conselho, né? Os limites, o tempo para a construção das prioridades, que foi muito corrido, realmente. A gente teve que correr muito para poder apresentar as prioridades, né?
E ficou muito limitado, porque a comunidade não participou desse ciclo. E para 2015, para as metas para 2016, nós queremos a maior participação da comunidade junto com a gente. A gente traz, mas ainda fica um pouco limitado. E uma das sugestões que eu vou dar para vocês é que o que eu estou fazendo na região. Eu convidei todas as escolas municipais da região a tirarem 2 alunos dos últimos anos, a trazer para nós, para o conselho, a fazer parte do conselho participativo. E vamos pedir para eles indicarem as prioridades para 2016. Né? E compreensão. O segundo ponto, nós entendemos como positivo e pedimos a inversão das audiências. Entendeu? Não, nós gostamos que a inversão do período de audiência pública fosse no início. Isso foi um ponto positivo do ciclo. Tá? E a avaliação, as sugestões. Vamos realizar prévias com o conselho antes das audiências. E a atualização do Planeja Sampa tem que ser mais frequente. Eu creio que está ficando um pouquinho defasado e a gente precisa dar uma atualizada. E, bom, das comissões, a avaliação das comissões é positiva. Eu faço parte, mas assim é muito legal vocês fazerem parte das comissões e está colocando o dedo na ferida de vez em quando, né, Mari? E os temas ainda são muito genéricos para os cursos, né? E nós queremos também a regionalização desses cursos. Entendeu? Nós necessitamos, porque muitos conselheiros necessitam aprender mais. A gente precisa funcionar para que esse conselho realmente seja participativo. As pessoas, os conselheiros que ficam nas regiões, eles têm que aprender. Eu levei a Patrícia lá na região para poder dizer assim, olha, o orçamento é isso, nós temos isso, a receita é essa, a despesa é essa, nós temos isso que nós vamos trabalhar. É isso aí. Agora o grupo 4. Fica aí. Tentarei ser sucinta. Nós avaliamos como positivo a participação esse ano e a criação dos conselhos. Entretanto, esse avanço na participação, ele precisa, para o próximo ano, aumentar o retorno. A gente acredita que nós participamos, nós criamos esse caminho de estar presente, mas que nós não tivemos tanto retorno e respostas às nossas demandas, até porque é um novo ciclo de participação e isso é um começo. E a gente acredita que no próximo ano a gente precisa cobrar as respostas para essa participação ser, de fato, mais efetiva. Vem de encontro aos outros grupos, mas a gente coloca essa ressalva da participação. A gente também colocou a atenção para as eleições do próximo ano, do Conselho Participativo. A gente sabe que é no fim do ano, mas que esse processo tem que ser conversado e compactuado para que os mesmos problemas que a gente teve nesse ano eles sejam sanados para o processo eleitoral do ano que vem e que a gente possa não retroceder os processos que nós alcançamos nesses 2 anos, mas dar continuidade no processo de participação. Isso também foi apontado. A relação entre os conselhos da subprefeitura, os conselhos locais e a participação com o Conselho Participativo, essa interlocução também foi pontuada. A gente precisa avançar isso no próximo ano para compactuar as nossas demandas e demandas dos conselhos locais, no sentido que o território é o mesmo, a subprefeitura é a mesma e as demandas são as mesmas. Então, que a gente, enquanto Conselho Participativo Municipal, possa discutir discussões e ações do Conselho de Saúde, como a do meio ambiente, como a do idoso, como um planejamento unificado, que a gente não fique nessa discussão ou guerra interna e a gente possa avançar na construção de políticas públicas. A relação com as subprefeituras e os representantes. Na questão das comissões, a gente avaliou como um avanço e que, para o próximo ano, a metodologia do ciclo é muito importante, mas a gente se atentou que as comissões precisam de um plano de ação e, principalmente, a comissão de formação. Ela precisa ter uma estratégia, uma formação, compactuar algumas coisas, e que a formação é uma demanda muito grande que ela
aconteça em blocos e no território, que ela aconteça com os grupos e proximidades, com temáticas próximas, que a gente esteja mais próximo daquilo que é local na nossa realidade, que aí o Conselho Participativo Orçamentário ele vai ser uma interlocução e não um espaço de demandas locais, mas uma interlocução naquilo que acontece na base. Não sei se eu me fiz entender. Proposta. Que no início, né, no começo do ano, o comércio e o planejamento junto à secretaria, isso foi bom, e isso tem que ser, isso de fato tem que acontecer. No começo do ano a gente tem que receber as devolutivas, isso vai auxiliar para a indicação no ciclo, a indicação das metas. Se a gente tem resposta no começo do ano, a gente não vai discutir com a secretaria ou brigar aquilo que ela vai fazer. A gente já vai saber o que ela vai fazer e vai poder demandar coisas diferentes, né? Ouvir a demanda da população e compactuar e conversar com as secretarias dentro da subprefeitura. Então, o caminho inverso vai ser muito mais importante. A comunicação. A gente colocou como tema primordial a comunicação, e não é a comunicação só de falar ou de criticar o Planeja Sampa, que a gente brinca, ou falar do site, mas fazer uma interface digital. Conseguir compactuar que o ano que vem a gente melhore essa comunicação, inclusive, né, do CEPOP em todas as instâncias, por meio de documentação daquilo que a gente faz papel, né, colocar essa estratégia, colocar o que a gente faz em papel, poder levar para o nosso conselho aquilo que a gente está fazendo, mas também a interface digital. Começar a utilizar essas mídias como canal de comunicação para que o nosso conselho seja visível nos outros espaços, mas também nos espaços de governo, como a articulação na Câmara, como a articulação com o Executivo, com o Legislativo, dando real função para o nosso Conselho. Que a gente passe do anonimato e que a gente não fique mais nessa discussão de lá no CPM não sabe do CEPOP. Não, lá na Câmara tem que saber do CEPOP, lá no espaço, no movimento social, em todos os espaços de articulação, a gente tem que fazer essa interlocução com o CEPOP. A integração com os conselhos, a gente já falei, os encontros regionais também, isso já foi compactuado. O território, a subprefeitura, a gente acha primordial o avanço e a relação com a comissão, com o CIS, que é a comissão que a Nádia Campeão ela faz essa interlocução. A gente acha que tem que acontecer, e isso vai ser um avanço para o nosso trabalho. A relação junto com a subprefeitura vai para além da gente criticar o subprefeito A ou B, mas sim na conjuntura da subprefeitura. Essa é a relação do nosso conselho com o conselho, né, dos subprefeitos. Essa relação com o governo local, que não é uma cobrança do governo local, mas uma participação mais ativa com o conselho local. As reuniões de conselho do governo local, o grupo de formação itinerante, as prioridades. Surgiu uma proposta de, em vez de propor 3, propor 6 e poder compactuar 3 para não sair sem nenhuma meta no ciclo. Acho que isso a gente pode discutir no processo de formação, nas comissões. As propostas de prioridade, as 3 propostas, em vez de 3, 6, compactuar 3, é uma proposta. A participação digital, eu já falei, melhorar a interface do ciclo, e o sistema de monitoramento. O que é isso aqui, Mari? Essa palavra? Essa letra, o que é isso aqui? Diminuir o prazo do sistema de monitoramento, e a gente até colocou de ver nas demandas pessoais, as férias, a localização, como a gente se articula com a nossa vida pessoal e a nossa vida de militância, porque, além da pauta do conselho, a gente está nas pautas locais. Acho que foi um pouco disso, desculpa ser rápida. Gente, só para encerramento, acho que 2 questões. A primeira, eu queria chamar o Pedro, que ele quer falar um pouquinho sobre a questão do sistema de monitoramento, algumas informações para vocês, para dialogar já de imediato com essas questões que foram colocadas nos grupos. Quer falar, Pedro? Que eu já falo dos encaminhamentos. Não, eu só queria falar que eu estava aqui, eu escutei a avaliação dos grupos, e sobre essa questão de reduzir a periodicidade do sistema de metas, é uma demanda que apareceu, tem aparecido nas oficinas que eu fui. Está todo mundo colocando, e a gente está escutando e vai tentar fazer isso para o ano que vem. A gente tem 2 desafios de 2 tipos para conseguir isso. O primeiro é desenvolvimento do sistema. Para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa ter algum... Hoje, a alimentação do sistema é feita com uma tabela de Excel, um processo que demora para caramba. Para a gente conseguir fazer, tem que ter um sisteminha que alimente diretamente lá o portal.
né? E a gente está tentando desenvolver isso. Tem uma pessoa que nem dorme, já sonha com código, que é o Pablo, que está trabalhando com a gente para conseguir mudar o sistema para a gente conseguir fazer isso. Segundo desafio, que aí eu acho que a participação de vocês é muito importante, é da gente conseguir com as secretarias essas informações cada vez mais em tempo real, né? Mais próximas do tempo real, ou uma vez por mês, ou um prazo mais rápido. E aí é muito importante esse sistema de monitoramento que a comissão de monitoramento vai tocar aqui no CEPOP, porque vai também ajudar a gente, as secretarias, a enxergar a importância desses dados estarem disponibilizados e disponíveis para quem quiser ver. Vai ser importante a cooperação de vocês nisso. Era isso que eu queria falar. Se a gente não se encontra mais, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, um ano novo de muita participação aí pra gente. Então que o Pedro é o xodó do CEPOP, né? A gente sempre brinca. Gente, assim, de encaminhamentos finalíssimos. A gente precisa muito do empenho de vocês com os conselhos de origem para organizar qualquer questão de representação. Então, isso é essencial, esse diálogo de vocês com os coordenadores, com as coordenadoras, para ajustar. A gente precisa receber as indicações de alteração. A gente precisa que vocês fechem os projetos prioritários. Sem isso, a gente não começa o monitoramento. Então, assim, esse é o ponto zero de um monitoramento, é o que a gente vai monitorar. Então, a gente precisa muito desse empenho de vocês. E aí, assim, a gente vai fechar as informações dessa reunião, reorganizar, consolidar a proposta. Janeiro, a gente vai abrir o prazo de inscrição. A gente vai ficar com janeiro pegando no pé, ligando. Vocês vão receber um monte de ligação, porque janeiro a gente vai fechar as indicações das comissões, porque a nossa proposta, já fechando aqui de acordo com uma questão que a Alexandra colocou para a gente otimizar. A nossa proposta vai ser fazer as reuniões das comissões para discutir os planos de trabalho, fazer bem próximos já da plenária do CEPOP. E aí, a gente faz isso em fevereiro. E a gente, para não comprometer o calendário demais, porque até dá para fazer assim, a gente faz essa etapa em fevereiro e deixa a parte das plenárias para março, para poder ter essa atividade interna de organização. Mas não pode muito mais para março, porque senão um balanço de prestação de contas fica muito velho. Mas a gente faz esse momento, então, já de organizar... As comissões vão ter a missão de, então, trabalhar com o plano de trabalho e já trabalhar um pouco com essa discussão da mobilização das plenárias. Então, coloquem isso no radar de vocês, beleza? Daí, gente, só agradecer. Acho que a gente está aí um ano de trabalho, né? Na verdade, eu estou em Sempla desde de junho, julho, já nem sei mais. Mas acho que agradecer todo mundo. Acho que a gente tem feito um trabalho enorme junto. Tem dia que a gente brinca que a gente vai acampar, dormir, achar alguma rede, porque a gente passa o dia inteiro. Hoje é um dia, né? Porque à noite a gente tem oficina. Agradecer muito o empenho de vocês. A gente sabe, acho que o Spinelli falou um negócio ontem que me toca muito. A gente sabe que é um trabalho que não é remunerado, que é um trabalho feito muitas vezes contra todos e todos. É um trabalho difícil. Então, assim, eu fico muito, muito emocionada com o trabalho de vocês. Quando, às vezes, a gente está cansada, meio zureta, assim, uma olha para a outra e fala, poxa, meu pessoal está vindo lá de Cidade Ademar, lá de Parelheiros, lá de São Mateus, como é que a gente não vai ter disposição? Itaquera, senão a Maria do Socorro me mata, me desconjura. Jaçanã. Então, assim, o pessoal vem de todos os locais. Isso dá uma energia muito importante para a gente. Queria muito, muito, muito agradecer. Perusa, então, nesse Fale, que até acabou a energia no dia da oficina. Queria muito, muito agradecer vocês, desejar um ótimo final de ano. A gente ainda vai se vendo até o dia 18. Recuperar as energias, porque ano que vem vocês já viram que vai ser mais pesado ainda. Assim esperamos, do ponto de vista de projeto político e de papel nosso. Obrigada, viu, gente?